Fala galera, beleza? Luiz aqui e hoje o assunto é Vinícius Júnior. Hoje eu vou falar sobre como eu enxergo o Vinícius como jogador, sobre o porquê ele se dá bem em alguns contextos e em outros não, sobre a sua dupla com o Mbappé e sobre a sua possível transferência para o Arsenal. Bom, o Vinícius tem sido muito comentado aí recentemente nas redes sociais por vários motivos, né? Seja por harmonização facial, seja por namoro com Virgínia, mas o principal motivo é porque ele ainda não renovou seu vínculo com o Real Madrid. E aí ele tem sido muito especulado no Arsenal. Vou falar sobre isso. Primeiro eu vou começar falando sobre como eu enxergo o Vinícius como jogador. Então as principais características do Vinícius para mim são a velocidade. A principal é a velocidade, na minha opinião, tá? Depois vem a força, sim, o Vinícius Júnior é muito forte, ele une a velocidade com a força e ele consegue conduzir em velocidade também, ele não é veloz apenas sem a bola, ele também conduz em velocidade e com qualidade. E além disso, ele tem finalizado muito bem as jogadas. Vou explicar um pouco mais por quê. Não, ele não é um finalizador de jogadas, mas ele tem finalizado bem e feito gols, como fez na Copa do Mundo, por exemplo. E aí muita gente acha que uma das principais características dele é o drible, mas eu penso diferente. Eu acho que é uma característica secundária dele, assim como a criação de jogada, como está escrito aí no slide. Vou falar o porquê disso. Eu acredito que o Vinícius drible bem quando ele está próximo do gol ou quando ele está driblando em velocidade. Ou seja, ele não é aquele jogador que dribla como o Neymar, por exemplo, que tem grande facilidade para driblar em espaço curto. Ele dribla bem quando está em velocidade, conduzindo, com espaço para driblar, e quando está ali no mano a mano, precisa dar um drible em um adversário apenas, por exemplo, e finalizar. Mais ou menos como foi o gol dele contra a seleção de Marrocos na Copa do Mundo. Recebeu, driblou um jogador, finalizou bem e fez um golaço. Então, pra mim, é claro que se você for pegar um compilado de dribles do Vinícius Júnior e colocar no YouTube, vão aparecer lances impressionantes lá. Ou seja, ele tem o drible, mas pra mim não é a principal característica dele. A principal é a velocidade e a força. Ele tem drible, tem bons dribles. Na final da Champions contra o Borussia tem aquele drible incrível lá que ele deu no jogador, quase dando uma caneta. Ele deu a caneta, né? Mas depois o jogador tirou para escanteio, o cara que fez a cobertura. Mas, resumindo, as características deles principais são velocidade e força. E aí, já unindo sobre isso, eu vou explicar por que ele se dá bem em alguns contextos e em outros não. O que explica também por que ele não vai tão bem na seleção brasileira e por que ele foi bem no Real Madrid de Ancelotti, por exemplo. E o seu rendimento com o Ancelotti na seleção também melhorou. Eu vou tentar explicar por quê. Bom, já que as suas características são velocidade, força e finalização de jogadas, ele funciona melhor contra times com linhas mais altas. Por quê? Porque ele tem muito mais campo para correr. Então ele é um jogador que funciona muito bem em contexto de contra-ataque, como o Ancelotti gosta de jogar, por exemplo. Então ele funcionou bem assim na primeira fase da Copa do Mundo, quando teve times mais fracos e mais espaço para jogar. Contra o Japão, que não tinha espaço para correr, ele já não conseguiu ser tão efetivo. E contra a Noruega, também o Brasil teve muita pouca posse, ele não conseguiu também ser muito efetivo. Deu um passe muito importante ali pro Endrick, que acabou perdendo o gol, mas além disso não fez muita coisa. Eu tinha falado que ele não dribla bem para construir. Aconteceu muito contra a Noruega. Ele queria driblar ali mais no meio campo, mas não conseguia, perdia as bolas. Então, resumindo, se você pega os melhores momentos dele no Real Madrid, no Real Madrid do Ancelotti, você vê que ele está correndo quase a metade do campo ofensivo inteira. Tem lances assim contra o Manchester City do Fernandinho, por exemplo. Todo mundo vai lembrar aí. E aí contra times mais fechados, como é o exemplo que eu dei aqui do Japão,
e muitas vezes o Brasil joga contra times mais fechados aqui na América do Sul, ele tem mais dificuldade porque é o que eu falei sobre o drible. Não é a principal característica dele. Ele não consegue driblar tão bem em espaço curto. Então, ele é esse tipo de jogador, um jogador que precisa de campo para correr, para se dar melhor. Agora vamos falar sobre a dupla dele com o Mbappé. É uma questão se a dupla tem funcionado ou não, porque apesar de eles não terem ganhado títulos juntos, e antes do Mbappé chegar, o Vini ganhou muitos títulos com o Real Madrid, sendo protagonista, o Mbappé fez muitos gols nessa temporada. Não sei exatamente quantas assistências foram do Vini, mas tiveram algumas. E eles funcionaram bem, mas eu não acho que funcionam da melhor forma possível. Porque o Mbappé, antes de chegar no Real Madrid, ele foi por muito tempo também um ponta esquerda. E se você pega o mapa de calor dele, mesmo como centroavante, ele cai um pouquinho mais ali para a esquerda. Então, e aí o protagonismo fica um pouco dividido, mas é claramente maior do Mbappé. E aí vai funcionar na próxima temporada? Para mim, não chegou a funcionar 100%, apesar dos muitos gols do Mbappé, porque não ganhou títulos, uma coisa que já acontecia sem o Mbappé. Então eu considero que não funcionou tão bem assim. E eu não vejo essa dupla funcionando perfeitamente, pelos motivos que eu falei, da ocupação de espaço no campo e da divisão de protagonismo. São jogadores ali quase do mesmo nível, vejo o Mbappé um pouco à frente, vou falar mais sobre isso no último slide, mas essa é a minha opinião sobre a dupla com o Mbappé. E aí, falando sobre isso, vamos falar da possível transferência dele para o Arsenal. Vamos lá, eu fiz esse slide ontem à tarde. Ontem de manhã saiu uma notícia de que a transferência deu errado, que o Arsenal desistiu. Mas ontem à noite saiu outra notícia que ainda existe a possibilidade. Então parece que a possibilidade ainda existe. Fato é que o Vini não renovou ainda com o Real Madrid. Para mim, essa transferência faria sentido? Eu acho que sim. O Vinícius buscaria protagonismo, seria o protagonista maior, claramente ali do Arsenal, que é um grande time, apesar de não ser o maior da Inglaterra. É o atual campeão inglês, tem um ótimo time, um ótimo treinador, e ficou muito perto também de ser o campeão da Champions. Mas é claro que seria uma queda sair do Real Madrid para ir para o Arsenal, mesmo que seja para ser protagonista. E eu acho também que o Vini leva isso muito em consideração, por isso ele prefere ficar no Real Madrid, na minha visão. Na minha visão, essa transferência seria muito melhor para o clube do que para o jogador. Então seria muito melhor para o Arsenal, que teria um grande craque, um dos maiores aí da atualidade, do que para o Vini, que sairia do maior clube do mundo para um clube que não é nem o maior do seu país. Mas o fato é que ele seria sim o protagonista. E aí eu coloquei na última pergunta aí o porquê não deu certo. Eu acho que é por isso, porque o Vini enxerga que seria uma queda muito grande, mas ainda pode dar certo, né? Vamos ver. Eu acho também que o Vini encaixaria muito bem na Premier League, tá? É um jogador forte, rápido, do estilo que a Premier League gosta e que a Premier League premia, porque ele é forte, aguenta o tranco, além de ser muito veloz, mais que os adversários, e também tem finalizado muito bem. Agora vamos falar sobre em qual prateleira o Vini está. Os títulos mais relevantes dele por clube são as 2 Champions League, em que ele fez gol nas 2 finais, 3 La Liga e 3 Mundiais de Clubes. E o prêmio individual, todo mundo sabe que ele ganhou o The Best, mas não ganhou a Bola de Ouro, quando quem ganhou foi o Rodri, mas todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas acham, que quem merecia era o Vinícius. Mas ele acabou ganhando o The Best na temporada. Então, qual prateleira o Vinícius está hoje? Bom, para mim, a gente tem 3 jogadores claramente numa prateleira mais alta que ele.
Mas se você colocar ele na mesma prateleira dos jogadores que eu vou falar aqui, que são Mbappé, Haaland e Lamine Yamal, eu não vou discordar tanto assim. Mas eu acho que esses três têm mais qualidade que o Vini. E aí, quando eu falo qualidade, você tem que entender que o Haaland, para a função que ele exerce, ele tem muita qualidade. E o Mbappé e o Lamine Yamal também vejo com mais qualidade que o Vini, além de já terem conquistado Copa do Mundo, esses últimos dois. Então, o Vini, apesar de já ter sido o melhor do mundo, o Lamine Yamal não, e Mbappé também não, ele ganhou The Best, né? Não bola de ouro, mas é um prêmio de melhor do mundo. Eu vejo o Vini ali numa segunda prateleira dos maiores craques da atualidade. E onde ele pode chegar? Acho que ele pode chegar muito longe ainda. Já tem 2 Champions marcando em finais com o Real Madrid e também já tem esse The Best. Então ele pode chegar muito longe ainda, mantendo esse padrão. E aí também a gente tem que considerar, pelo menos na minha opinião, temos que considerar o impacto social que o Vini Júnior tem para a sociedade. Óbvio, né? Impacto social para a sociedade, para o mundo inteiro, não só para o mundo do futebol. Ele é um jogador que luta e faz questão de lutar e deixar claro a sua luta contra o racismo, até porque ele sofre muito lá na Espanha e não se cala, o que acaba incomodando os racistas do mundo todo. Temos recentemente até uma lei criada com o nome do Vinícius, o que mostra a importância dele nesse tema. E também acho que ele é o primeiro jogador a fazer uma luta tão grande, tão forte e tão midiática contra um tema tão importante que é o racismo. Então acho que isso eleva ainda mais o impacto dele, ajuda ele a ficar numa prateleira grande, porque apesar de ser um tema extra-campo, é um tema relevante, talvez mais relevante até do que o próprio futebol. Mas é isso, eu coloco ele numa segunda prateleira dos maiores craques da atualidade. Aonde ele pode chegar, não sei. Em comparação com o Neymar, por exemplo, acho que ele já tem uma carreira maior. Mas de qualidade, o Neymar sempre será melhor que o Vini. Mas de carreira, o Vini já é bem maior que o Neymar, por exemplo. Bom, essa foi a minha opinião sobre o Vini. Agora eu quero saber de você. O que você acha do jogador? O que você acha da possível transferência dele para o Arsenal? Em qual prateleira você coloca ele? Me conta também se você enxerga o Vini da mesma forma que eu. Que se é mais um jogador de velocidade ou se é um driblador. Me conta aqui nos comentários, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.